Bom, pessoal, só um vídeo aqui rapidinho para responder uma pergunta no comentário sobre o que são as doutrinas de demônios que Paulo menciona aqui em Timóteo. Que ele fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá? O termo utilizado aqui em demônios é daimonion, que é um diminutivo de daimon, que é demônio em grego, né? É utilizado 6 vezes no Novo Testamento, aplicado a espíritos impuros, né, demônios, essas coisas, e uma vez a deuses estrangeiros, como aqui em Atos. Quando Paulo está lá discutindo com os filósofos estoicos, eles falam assim, ó, parece que é pregador de deuses estrangeiros. É a mesma expressão, daimonion. Por quê? Porque, que nem eu já mostrei aqui nesses vídeos para vocês, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas por pessoas que estavam tentando expressar ideias do judaísmo. Então eles usavam equivalentes. E no judaísmo, deuses estranhos e demônios é praticamente o equivalente, né? Que nem quando Paulo fala assim, os que oferecem coisas aos ídolos oferecem aos demônios. Tem um equivalente lá dos shedins do Velho Testamento, tá bom? Então são equivalentes. E como o Novo Testamento utiliza os equivalentes, que eu já mencionei aqui no canal, o autor provavelmente está se referindo a isso, a deuses estranhos, ou a uma doutrina diferente que remeteria a outra divindade, uma disputa de deuses. Eu vou explicar. Paulo, em suas epístolas, constantemente menciona que haviam grupos pregando um outro evangelho, uma outra doutrina e até um outro Jesus. Então havia uma guerra de deuses, até uma outra divindade, um outro tipo de Jesus. Que nele fala aqui em Coríntios, ó. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, então quer dizer que tinham pessoas que pregavam uma outra divindade ou uma outra perspectiva de Jesus, com outra doutrina. Que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Em Gálatas ele menciona 3 vezes isso, né? Outro evangelho. Então tinham pessoas que anunciavam um evangelho diferente dele. Então se a pessoa anunciava um outro evangelho e um outro Jesus, logo era como se a pessoa estivesse pregando uma outra divindade. Logo, um Deus estranho. Logo, se era um Deus estranho, é o mesmo termo, uma doutrina de demônio. Então Paulo está se referindo a uma doutrina de outra divindade, um Deus estranho, e não a doutrina que ele pregava de Jesus. É isso que equivale a uma doutrina de demônios, tá bom? Tanto que ele mesmo menciona nos versículos seguintes que doutrinas são essas. Então não é uma coisa espiritual, nem demônios, ou alguns falam até do espiritismo, não tem nada a ver. Ele mesmo menciona aqui, ó. Ele fala que é hipocrisia de homens que falam mentiras, com a mente cauterizada pela própria consciência, que proibia o casamento e ordenando a abstinência de certos alimentos. Essas é a doutrina de demônios que Paulo fala, porque no evangelho dele, na divindade dele que ele pregava, que era Jesus, não tinha a proibição de casamento e nem a abstinência de certos alimentos. Então, se homens com a mente cauterizada estavam pregando essas doutrinas, eles estavam pregando deuses estranhos, um outro Jesus, logo uma doutrina de demônios. Tá bom, pessoal? É basicamente isso, é só um equivalente, tá? Paz a todos.